É comum questionar por que algumas pessoas idosas atingem uma idade avançada, mantendo uma vitalidade surpreendente após os 80 anos, enquanto outras mal conseguem lidar com tarefas rotineiras. O processo de envelhecimento é, sem dúvida, individual, mas existe uma coorte verdadeiramente notável de idosos que parecem desafiar as noções convencionais sobre as limitações da idade. Eles se distinguem pela agilidade mental, leveza nos movimentos e alegria de viver, como se tivessem inúmeras razões para se alegrar e viver ativamente. É notável que apenas aproximadamente 5% dos idosos demonstram as capacidades que serão discutidas hoje. Não se trata de feitos sobrenaturais ou histórias sensacionais de revistas, mas sim de indicadores discretos, porém muito significativos, de que a pessoa não apenas prolonga sua vida, mas também melhora consideravelmente sua qualidade. Este material abordará 5 aspectos-chave que apenas 5% dos idosos mantêm após os 80 anos. Se o leitor se pergunta se ele próprio ou alguém próximo pertence a essa categoria excepcional, os sinais apresentados podem surpreender. Serão explorados em detalhes os métodos sutis, mas extremamente importantes, pelos quais os representantes mais saudáveis da geração mais velha mantêm a força física, a clareza mental e o equilíbrio emocional. Desde a manutenção da atividade física até o desenvolvimento da resiliência emocional, cada aspecto demonstra como esses poucos conseguiram preservar algo inestimável muito depois de a maioria ter perdido. O leitor não apenas conhecerá essas 5 habilidades únicas, mas também, talvez, obterá uma nova perspectiva e esperança em relação ao seu próprio processo de envelhecimento. E quem sabe, talvez algumas dessas ações já façam parte da vida cotidiana, com sua raridade e valor subestimados. Caminhar rapidamente sem ajuda externa. Um dos indicadores mais evidentes de que uma pessoa idosa pertence àquele raro grupo de 5% após os 80 anos é sua capacidade de se mover com confiança e rapidez, sem qualquer apoio externo. Não se trata apenas de alguns passos cautelosos dentro de casa, mas de um movimento dinâmico pelas ruas da cidade, em shoppings ou em grandes estacionamentos, com uma velocidade que demonstra claramente força física, equilíbrio estável e total independência. Muitos consideram essa capacidade algo natural, até que a perdem. Para a grande maioria das pessoas que atingem os 80 anos, essa perda, infelizmente, já ocorreu. Com o passar dos anos, a massa muscular diminui naturalmente, as articulações perdem sua mobilidade anterior e o senso de equilíbrio torna-se menos confiável. É por essas razões que a maioria das pessoas com mais de 80 anos ou diminui o ritmo de movimento, ou precisa usar uma bengala, ou necessita do apoio da mão de alguém para manter a estabilidade. No entanto, aqueles que continuam a manter um ritmo de caminhada rápido geralmente possuem uma série de características-chave. Eles mantiveram um estilo de vida ativo por muitas décadas, priorizaram o desenvolvimento da força nas pernas e, o mais importante, nunca perderam a confiança nas capacidades do próprio corpo. Embora a velocidade da caminhada possa parecer um detalhe insignificante, no contexto de pesquisas gerontológicas, ela é um preditor muito significativo de longevidade e vitalidade geral. Estudos científicos demonstraram convincentemente que idosos capazes de manter um ritmo de caminhada rápido têm maiores chances de uma vida mais longa, de manter a independência e de uma recuperação mais rápida após doenças ou lesões. A razão reside no fato de que tal capacidade é um indicador complexo do funcionamento harmonioso dos sistemas cardiovascular, respiratório, nervoso e músculo-esquelético. É uma espécie de teste silencioso que revela muito mais informações do que parece à primeira vista. Como ilustração, podemos citar o exemplo de Harold, um morador de Illinois de 83 anos que ainda hoje, todas as manhãs, caminha até a lanchonete local. É uma distância curta, apenas alguns quarteirões, mas é uma parte integrante de sua rotina diária. Ele se move sem bengala, troca saudações com os vizinhos pelo caminho e afirma que, enquanto puder fazer essa caminhada, se sentirá dono de sua vida. Seu andar é rápido não por pressa, mas porque ele se sente em excelente forma e confia plenamente em suas pernas. E aqui reside o ponto-chave. Caminhar rapidamente sem ajuda externa não é uma manifestação de vaidade ou uma tentativa de parecer mais jovem. Não é um desejo de imitar a idade de 50 anos. É um testemunho de uma profunda compreensão do próprio corpo, da manutenção constante da atividade e da preservação daquela liberdade elementar de movimento que muitos outros já perderam. Significa continuar a viver uma vida plena em seus próprios termos. Assim, se uma pessoa ainda é capaz de se mover sem apoio, se suas pernas se sentem fortes e se ela pode se deslocar com confiança pelo mundo, sem hesitar a cada passo, deve reconhecer a excepcionalidade dessa qualidade. Tal independência aos 80 anos ou mais é extremamente rara, mas seu valor é absolutamente inegável. 2. Dormir sem acordar durante a noite. Uma das capacidades raras,
mas extremamente significativas, que apenas uma pequena porcentagem de idosos mantém após atingir os 80 anos, é a possibilidade de dormir a noite toda sem um único despertar. Para a grande maioria dos representantes da geração mais velha, alcançar um sono contínuo torna-se uma tarefa cada vez mais difícil. Seja pela necessidade de visitas frequentes ao banheiro, dores crônicas ou simplesmente pela agitação da mente, muitos idosos acordam várias vezes durante a noite. Como consequência, nunca se sentem completamente descansados pela manhã. No entanto, para aqueles 5% excepcionais que ainda dormem profundamente desde o momento em que adormecem até o amanhecer, seus organismos contam uma história completamente diferente. Uma história de resiliência surpreendente, regulação impecável e profundo equilíbrio interno. O sono representa não apenas um período de descanso, mas também um processo vital de recuperação. Quando uma pessoa dorme a noite toda sem qualquer interrupção, seu cérebro tem a oportunidade de passar por todos os estágios necessários do sono, incluindo o sono profundo e a fase de movimento rápido dos olhos, REM, que são críticos para a consolidação da memória, a estabilização do humor e até mesmo a manutenção da função imunológica. Após os 80 anos, esses estágios do sono frequentemente se encurtam ou são interrompidos, o que pode levar a uma sensação de mente nublada, aumento da irritabilidade ou exaustão geral. No entanto, se o organismo ainda é capaz de manter o sono profundo, isso é um indicador de que os sistemas internos, ritmo circadiano, ciclos hormonais e sistema nervoso, continuam a funcionar excepcionalmente bem. O que é ainda mais notável é que esse sono de qualidade, via de regra, não é uma coincidência. Idosos que dormem profundamente aos 80 anos frequentemente seguem rotinas simples, mas muito eficazes. Eles se deitam à mesma hora todas as noites, evitam o consumo de alimentos pesados ou o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir e aprenderam a deixar as preocupações diárias de lado quando chega a hora de descansar. Eles respeitam as horas de silêncio noturno e criam intencionalmente um ambiente que promove o descanso completo, em vez de impedi-lo. Como exemplo, podemos citar Ellen, uma moradora de Oregon de 82 anos que ainda dorme de 7 a 8 horas todas as noites, sem acordar uma única vez. Ela afirma que seu segredo não reside em um colchão ultramoderno ou em uma pílula milagrosa, mas na forma como ela encerra seu dia. Todas as noites, ela passa tranquilamente 15 minutos com uma xícara de chá de camomila, refletindo sobre uma coisa pela qual é grata, e permite-se relaxar completamente antes de apagar a luz. Seu organismo responde a isso noite após noite, pois ela formou um padrão de segurança e paz que sinaliza sua mente a possibilidade de um descanso completo. Um sono consistente e ininterrupto como este é, ao mesmo tempo, um presente e um reflexo de um corpo e mente bem regulados e profundamente equilibrados. Se uma pessoa ainda acorda descansada, se pode deitar e confiar plenamente em seu corpo, sabendo que ele a conduzirá pela noite sem uma única interrupção, então ela deve reconhecer a excepcionalidade e o valor desse fenômeno. Não se trata apenas da quantidade de horas de sono, mas da profundidade do relaxamento. E se uma pessoa trabalhou diligentemente por muitos anos, cuidando de sua saúde, lidando eficazmente com o estresse e construindo uma vida na qual sua mente e corpo podem descansar plenamente, então essa capacidade, de dormir a noite toda, pode servir como um sinal discreto, mas muito convincente, de que ela está agindo absolutamente certo. 3. Preservar a memória de curto prazo aguçada. Uma das capacidades mais impressionantes e raras entre os idosos que ultrapassaram a marca dos 80 anos é a preservação de uma memória de curto prazo aguçada. Enquanto muitos representantes da geração mais velha notam alguma deterioração da memória, esquecem onde colocaram os óculos, têm dificuldade em lembrar nomes recentes ou perdem o fio da meada durante uma conversa, existe um pequeno grupo daqueles que continuam a manter a clareza de pensamento, a memorizar detalhes e a conduzir conversas com surpreendente precisão e facilidade. E isso não é apenas uma coincidência ou uma predisposição genética favorável. Frequentemente, é o resultado de anos de hábitos que mantiveram o cérebro ativo, estimularam seu desenvolvimento e contribuíram para sua resiliência ao longo da vida. A memória de curto prazo está intimamente correlacionada com a saúde de certas áreas do cérebro, em particular o hipocampo, que tende a diminuir de volume com a idade. No entanto, em alguns idosos, o cérebro, aparentemente, resiste com sucesso a essa típica diminuição relacionada à idade. Eles são capazes de lembrar uma conversa que ocorreu mais cedo no mesmo dia, memorizar compromissos sem a necessidade de anotá-los ou contar histórias sem perder o fio da narrativa. Esses sinais demonstram não apenas clareza mental, mas também o quão eficazmente o cérebro foi preservado e protegido ao longo de muitas décadas. O que confere ainda maior significado a esse fenômeno é que, frequentemente, pequenos, mas consistentes esforços são recompensados.
Idosos que mantêm uma memória forte frequentemente compartilham vários hábitos comuns. Eles permanecem socialmente ativos, estimulam constantemente sua mente com quebra-cabeças, leitura ou aprendizado, e evitam o estresse excessivo e o isolamento social. Eles formaram um estilo de vida que não apenas mantém o funcionamento do cérebro, mas também permite que ele se desenvolva e prospere ativamente. Como exemplo, podemos citar George, um morador da Virgínia de 84 anos que ainda hoje organiza semanalmente quizzes em seu centro comunitário local. Toda quinta-feira, ele se apresenta diante de um grupo de amigos, faz perguntas, memoriza impecavelmente as pontuações de cada participante e acompanha todos os detalhes, sem nunca recorrer a anotações. Ele enfatiza que o segredo não reside na busca pela perfeição, mas na atividade mental sistemática, na manutenção de uma curiosidade viva e na evitação do estado de piloto automático mental. George está convencido de que sua inteligência se manteve aguçada graças ao desejo constante de fazer perguntas e de se relacionar atentamente com o mundo ao seu redor. Tal clareza de consciência é um patrimônio excepcional e surpreendente. Ela vai além da simples capacidade de memorização, dando a possibilidade de uma participação plena e profunda na vida, utilizando todo o potencial de sua inteligência. Isso permite que a pessoa desfrute mais profundamente das conversas, mantenha conexões interpessoais significativas e continue a fazer contribuições valiosas para o mundo ao seu redor, agindo com sinceridade e propósito. Consequentemente, se uma pessoa ainda é capaz de recordar os mínimos detalhes, processar novas informações de forma eficaz ou manter a concentração durante os diálogos, ela não deve subestimar a excepcionalidade dessas capacidades. Isso é um testemunho direto de que o cérebro recebeu os devidos cuidados, foi regularmente treinado e mantido em estado ativo. Et sa força interna continua a servi-lo diariamente. Quando uma pessoa se lembra de informações importantes sem recorrer a anotações, ou descobre que completa a frase de alguém graças à sua atenção, ela deve perceber isso como uma manifestação de força, e não apenas como uma função da memória. Aos 80 anos ou mais, uma mente aguçada representa uma das ferramentas mais poderosas disponíveis para o ser humano. E isso, sem dúvida, o coloca em uma categoria muito rara. 4. Evacuações regulares e indolores. Entre os indicadores menos reconhecidos, mas muito importantes, de um envelhecimento saudável após os 80 anos, destaca-se a capacidade de manter evacuações regulares e indolores, sem recorrer a laxantes, suplementos alimentares ou ajustes constantes na dieta. Talvez este tema raramente seja objeto de conversas à mesa, mas todo idoso compreende perfeitamente sua importância, pois quaisquer distúrbios nessa área podem afetar negativamente o bem-estar geral. E embora um número significativo de idosos enfrente problemas como constipação, inchaço ou digestão irregular, existe uma pequena coorte que consegue manter uma regularidade natural e ininterrupta do funcionamento intestinal mesmo após os 80 anos. Isso não apenas indica conforto físico, mas também é um reflexo direto do funcionamento harmonioso do sistema digestório, de um nível adequado de hidratação do organismo e de um estado equilibrado da microbiota intestinal. Com o passar dos anos, os músculos do trato digestório podem perder o tônus, os impulsos nervosos diminuem e a ingestão de certos medicamentos pode agravar ainda mais a situação. É por essas razões que os problemas digestivos se tornam tão comuns após os 70 anos. No entanto, para aqueles raros 5% que ainda evacuam regularmente sem desconforto, isso é uma prova convincente de quão harmoniosamente seus organismos envelhecem por dentro. A característica distintiva dessas pessoas é frequentemente uma atenção vitalícia a detalhes aparentemente insignificantes. Eles, via de regra, mantêm um nível adequado de hidratação, evitando excessos. Diariamente, eles praticam atividade física, mesmo que seja apenas uma caminhada tranquila ao redor do quarteirão. E sua dieta é voltada para a manutenção de uma digestão saudável, mas não através de dietas extremas, e sim pela adesão a alimentos simples e integrais que nutrem o corpo, em vez de causar seu mau funcionamento. A saúde de seu intestino permanece estável graças a uma abordagem consistente, e não reativa, ao estilo de vida. Consideremos o exemplo de Clara, uma moradora de Minnesota de 81 anos, cuja rotina matinal permanece inalterada há décadas. Ela acorda cedo, bebe um copo cheio de água antes de fazer qualquer outra coisa, depois toma um café da manhã quente com frutas e faz uma caminhada em seu jardim. Ela não se preocupa em contar calorias e não é obcecada por probióticos. Ela simplesmente ouve seu corpo, escolhendo o que parece certo e aderindo ao que é eficaz. Clara afirma que não teve problemas digestivos graves desde os 60 anos. Tal regularidade, talvez, pareça um detalhe insignificante, mas para idosos com mais de 80 anos, é um indicador importante de vitalidade geral. Se o organismo ainda elimina resíduos de forma eficaz e sem desconforto,
Isso demonstra que os sistemas internos, do tecido muscular às terminações nervosas e à microbiota, continuam a funcionar em plena harmonia. Isso permite que a pessoa sinta leveza, conforto e tranquilidade, evitando a sensação de peso, lentidão ou distração pelo desconforto. Consequentemente, se uma pessoa percebe que sua digestão ainda funciona de forma confiável, e ela não precisa ajustar constantemente sua dieta ou tomar quaisquer meios para manter seu funcionamento, ela deve reconhecer a excepcionalidade deste fenômeno. Isso significa que seu organismo se adaptou perfeitamente, que ela, provavelmente, o tratou com o devido cuidado, e que sua qualidade de vida se beneficia significativamente disso. Evacuações regulares e indolores, talvez, não sejam motivo de orgulho ou glamour, mas são um dos reflexos mais honestos e frequentemente subestimados da verdadeira saúde. 5. Experimentar riso espontâneo e alegria. Uma das capacidades mais belas e raras que apenas poucos idosos mantêm após os 80 anos é a habilidade de experimentar riso espontâneo e alegria genuína. À primeira vista, isso pode parecer uma característica exclusivamente emocional, e não física. No entanto, não se engane, a capacidade de sentir leveza no ser, sorrir sem motivo aparente e rir das pequenas peculiaridades da vida serve como um profundo indicador de bem-estar interno. Para a maioria das pessoas, o processo de envelhecimento está associado ao acúmulo de preocupações, à vivência de perdas e, por vezes, a um peso emocional. No entanto, aquele pequeno grupo de idosos que ainda é capaz de rir livremente, que continua a encontrar humor na vida cotidiana, frequentemente envelhece com muito mais sucesso do que se costuma perceber. O riso não é apenas uma reação reflexa a algo engraçado. É um reflexo de como a pessoa interpreta o mundo ao seu redor. Idosos que ainda riem facilmente, via de regra, possuem uma mente flexível e um espírito resiliente. Eles não se prendem a rotinas rígidas e não se sobrecarregam com arrependimentos. Em vez disso, demonstram adaptabilidade, a capacidade de perdoar e de desapegar do que deixou de ser útil. Tal plasticidade emocional é muito mais rara do que se pensa, especialmente após os 80 anos de idade. Existe também uma profunda interconexão biológica. Pesquisas demonstraram convincentemente que o riso contribui para a redução dos níveis de hormônios do estresse, o fortalecimento da função imunológica e o aumento do limiar da dor. Quando um idoso ainda possui a capacidade emocional de rir até a barriga doer ou chorar de alegria com uma piada do neto, isso é um sinal de que seu sistema nervoso permanece bem equilibrado, sua mente ainda está aberta e seu coração não se endureceu. Não é apenas um indicador de saúde mental, é uma vitalidade emocional radiante. Além disso, essa alegria não precisa ser causada por grandes eventos. Idosos que riem com mais frequência, muitas vezes encontram prazer nos pequenos e cotidianos momentos da vida. Em um pássaro batendo na janela, em um telefonema inesperado de um amigo, em uma observação engraçada de uma criança. Isso não são apenas distrações. São convites para sentir algo profundamente humano. Idosos que abraçam esses momentos nos lembram que a alegria não depende de circunstâncias externas. É uma decisão consciente de permanecer emocionalmente vivo, independentemente da idade. Como exemplo, podemos citar Frank, um morador da Carolina do Norte de 85 anos que ainda hoje começa todas as manhãs assistindo aos seus vídeos de comédia favoritos com uma xícara de café. Sua família conta que ele ri tão alto que os vizinhos o ouvem pela janela da cozinha. Frank afirma que, para ele, o riso é uma espécie de remédio. Ajuda-o a não levar a vida muito a sério, mesmo nos dias mais difíceis. Ele não nega as dificuldades que acompanham o envelhecimento, mas prefere não permitir que elas o privem da capacidade de desfrutar do momento presente. O que torna essa característica especialmente poderosa é sua contagiosidade. Idosos que continuam a expressar alegria frequentemente trazem essa luz também para os outros. Seu riso é capaz de aliviar uma atmosfera tensa em um ambiente. Seu sorriso incentiva os outros à abertura. E em um mundo onde tanta atenção é dada ao que dá errado, sua capacidade de se concentrar no que ainda está bom se torna uma espécie de liderança emocional. Consequentemente, se uma pessoa ainda ri alto, sorri com coisas engraçadas ou experimenta acessos de alegria em um dia comum, isso não é apenas um testemunho de bom humor. É um sinal de que seu espírito ainda está vivo e saudável. Isso significa que ela preservou algo que nenhuma pílula ou procedimento médico pode dar, sua centelha emocional. Experimentar alegria após os 80 anos é um fenômeno raro. Compartilhá-la com os outros é ainda mais especial. Se uma pessoa possui essa leveza, ela deve valorizá-la. Talvez seja exatamente ela a razão pela qual os outros sentem esperança ao seu lado. Considerações finais. Propomos refletir sobre todos os aspectos que foram abordados neste material. Entre as capacidades mencionadas,
caminhar rapidamente, dormir profundamente, ter memória clara, boa digestão e rir livremente. Algo, talvez, tenha chamado especialmente a atenção do leitor? Algo pareceu familiar, ou, talvez, algo a que ele ainda aspira. A verdade é que o processo de envelhecimento não obedece a um único roteiro ou a um cronograma rigoroso. O caminho de cada pessoa é único, mas quando alguém descobre em si uma dessas raras capacidades após os 80 anos, vale a pena parar e reconhecer o verdadeiro significado desse fato. Ele não está apenas sobrevivendo, ele está prosperando de uma forma que não está disponível para muitos outros. Ele mantém força, equilíbrio e uma presença ativa em um mundo que frequentemente espera menos das pessoas de sua idade. E isso, sem dúvida, é algo para se orgulhar. Independentemente de esses objetivos já terem sido alcançados ou de a pessoa estar apenas buscando-os, o mais importante é o seu contínuo envolvimento com a vida. Ela ainda se esforça, se desenvolve e demonstra curiosidade, coragem e cuidado. É importante lembrar que nenhuma dessas capacidades é uma manifestação de perfeição. Elas estão relacionadas a uma excelência silenciosa, mas significativa, com aquelas pequenas escolhas diárias que se acumulam ao longo do tempo. Talvez seja sua caminhada matinal, seu ritual noturno calmante ou sua decisão de rir quando surgem dificuldades. Isso não são apenas hábitos. São testemunhos de uma vida vivida com intenção consciente. E se a pessoa ainda não encontra em si todos os 5 sinais, não há motivo para se preocupar. Esta não é uma lista de verificação rigorosa, mas sim um lembrete de que muito ainda é possível. Afinal, o corpo pode se fortalecer, a mente pode se aguçar e o espírito pode se tornar mais leve em qualquer idade. Especialmente quando a pessoa acredita sinceramente nisso.